Bom, pessoal, nós somos no capítulo 9. Nós paramos... slide 23. A gente estava falando de ferrita, de pelita. Vamos dar continuidade aqui, tá? Pessoal, então amanhã é feriado, né? Não temos aula, feriado para nós. Semana que vem está previsto semana acadêmica. No princípio está confirmado, então não deve haver nenhuma aula semana que vem. Aí nós temos aqui participar, né? Assistir as apresentações, tá? E nós voltaremos na outra, se Deus quiser, a partir do dia 26. E aí na outra já tem um feriado também, dia 2 de novembro, né? Na outra vai ser novembro já, que beleza. Daqui a pouco já é prova, né? Já acaba a aula. Vai ser então a mesma matéria da P1, Hilário? Porque desse jeito aí... Não, hoje eu acabo o capítulo 9, na próxima aula o capítulo 10, na outra capítulo 11, acabou, entendeu? Mais 2 aulas, 3 aulas, a gente já fecha tudo. Certo? Bom... Só o ano voou, né? Pode estar presente, tá? A gente achou que ia voltar a aula presencial, voltou nada e o ano já acabou. Eu tinha esperança de pelo menos a prova final para vocês presencial, não vou ter esse privilégio. Dizer o que a gente não pode ter tudo que a gente quer, né? Vamos dar sequência aqui. Então, a aula passada, nós falamos a respeito da ferrita, é o ferro puro, né? O ferro, chama ferrita alfa, né? O ferro alfa. Essa ferrita alfa, ela é aquela estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. Aí depois nós vimos a austenita, que é a ferrita gama, né? Estrutura cúbica de face centrada. Aí nós vimos o ferro delta, que também é estrutura CCC, cúbica de corpo centrado. E aí nós vimos também a cementita, que é o Fe3C. E a gente parou aqui, né? Só relembrando aqui rapidamente, esse é o diagrama fundamental para a gente, tá? Então esse é o diagrama mais importante aí em termos de materiais, né? Que é o diagrama ferro, normalmente a gente chama de ferro carbono, né? Mas na verdade é o diagrama ferro-cementita, porque ele vai de 0 a 100% de cementita, mas ele vai de 0 a 7% de carbono, ou seja, 6,7% de carbono corresponde a 100% desse composto chamado cementita, que é isso aqui, ó, Fe3C, tá? Pontos importantes do gráfico. Aliás, antes, esse ponto aqui, ele define o que é aço do lado esquerdo do que é ferro fundido para o lado direito, né? Esse ponto é o ponto eutético, aquele ponto que nós já vimos lá no capítulo 8, né? Nós vimos sistemas eutéticos binários, é o mesmo ponto, menor ponto de fusão da liga, mas ele vale para ferro fundido. Nós estamos falando de aço, então eu estou falando desse ponto para a esquerda. E esse ponto é um ponto importante para a gente, que é o ponto eutetoide, 0,76 ou 0,77. Isso daqui varia de altura, tá? Dependendo da literatura que você pegar, isso aqui é 0,76, 0,77. Esse ponto é 2,11 ou 2,14. Essa temperatura, aqui a temperatura eutética, é 723 ou 727. Tá? Então, é uma pequena diferença aí, dependendo do autor, né? Aqui 910, 912, mas todos eles estão corretos, tá?
Em termos de concurso, né, às vezes até prova, assim, esse valor aqui, se fala que é 2%, também está válido, tá? Como assim, de 1 a 2% é uma faixa que não existe aço comercial, né, não encontra mais que 1,5%, com certeza, mais que 1% é muito difícil encontrar, né, aço comercial. Então, esse ponto aqui, normalmente a gente fala 2% para baixo é aço, 2% para cima é ferro fundido. E esse ponto aqui é o 0,8, tá? Porque o aço que tem 0,76% de carbono, ele é o aço 1080. Ele tem uma faixa aí, 0,75 a 0,85, né? Onde o material ele é o aço 1080, né? Tem 0,8% de carbono. E aí, para fazer conta, fica fácil. Daqui a pouco a gente vai fazer conta do capítulo 8, né? Então, as contas que nós vamos fazer, aqui é 0,022, esse ponto é 0,76 e esse ponto aqui é 6,7. Se cair em concurso, depois a gente vai ver exercício de concurso, esse 0,022 ele vira zero, tá? E 0,76 vira 0,8. Aí fica matematicamente falando, fácil de fazer conta, né? A gente faz até de cabeça, né? Tá? Mas aqui, nós temos o campo da austenita. Aqui em cima aparece o ferro delta, então só acima de 1.400 graus Celsius, 1.394. Aqui aparece o delta. E o alfa, ele só aparece daqui para baixo, mas aqui ainda numa região de transição, né? Isso aqui a gente chama de zona crítica, uma região de transformação, né? Mas ele, aqui de fato é só alfa, que é quando a gente considera ferro puro, né? Só ferro. Mas o carbono, ele está dentro da cementita, né? Esse composto aqui é o composto de cementita, que é onde está o carbono. Então, para ser aço, tem que ter cementita, tá? Condição de equilíbrio. Eu falei isso no começo, né? Mas aqui para a gente é equilíbrio, tá? Fora de equilíbrio no capítulo 9, tá? Então, na condição de equilíbrio, para ser aço tem que ter a cementita, e a cementita ela começa, em tese, aqui 0 e vai até 100% de cementita, né? Tá bom? Então, esse é o diagrama para a gente chamado ferro carbono, mas é o ferro cementita. Aí, então, toda vez que tiver, aqui ó, cementita, é o composto Fe3C, e agora nós falamos aqui nesse outro composto chamado de perlita. A perlita, deixa eu mostrar uma foto dela primeiro. Ó. A perlita, ela é uma formação simultânea de ferrita com cementita. Então, a ferrita é linha branca, a cementita é linha preta. Isso daqui se forma simultaneamente, tá? Lembra daquele composto eutético, que eram camadas lamelares, lá do capítulo 8? Nós temos aqui algo muito parecido, né? São camadas lamelares também, formados juntos, só que de ferrita e de cementita. A diferença lá era que era líquido se transformando em duas fases sólidas. Aqui é sólido transformando em duas fases sólidas, né? Então, deixa eu ler isso aqui, depois eu volto no diagrama de novo, né? Então, a formação eutetoide é aquela temperatura eutetoide, lá lembra? 727 graus Celsius? Envolve a formação simultânea de ferrita e cementita a partir da austenita. Então, lá no capítulo 8 que eu disse, no capítulo 8 era líquido virando duas fases sólidas, né, ao mesmo tempo. Aqui é a austenita sólida se transformando em duas fases sólidas, ferrita e cementita. Isso na reação eutetoide. Então, olha só. Aqui é 100% de austenita. Só que quando chega nessa temperatura eutetoide, daqui para baixo, ó, a austenita não existe mais. A austenita está aqui, ó. E ela está aqui, né? Então, daqui para baixo, ela não existe austenita. Quando ela está nessa linha aqui, o que tem de austenita, ela vai virar perlita. Ela vai virar ferrita, aqui, ó, alfa mais cementita, né? Isso ao mesmo tempo formando alfa e formando cementita, né? Isso que forma essa camada lamelar que a gente chama de perlita. Então, essa é a perlita, ó, se formando naquela temperatura eutetoide.
Dentro da perlita, tem 11% de cementita e 89% de ferrita. Isso daqui a gente consegue calcular. Tem um dos exercícios da terceira lista, que é de cálculo, né? Pergunta, né? Qual que é a porcentagem de cementita e de ferrita dentro da perlita? Isso a gente consegue calcular lá, tá? Baseado nesse diagrama, né? Então, assim, é uma formação simultânea, então elas são intimamente misturadas, né? Então, a ideia é essa daqui, ó. A austenita se transformando, abaixando, perdendo calor, né? Porque é uma temperatura constante, teoricamente, né? Constante é a temperatura. Então, a austenita vai virar quem? Vai virar ferrita e ela expulsa a cementita, aí forma a cementita, que expulsa a ferrita. Então, ela vai formando camadas lamelares de ferrita a cementita. Ferrita, cementita, ferrita, cementita. E é isso que nós vamos enxergar numa análise microscópica, né? Então, nós temos aqui essa parte branca, ó. Esses grãos brancos são grãos de ferrita, ferro puro, né? Um teste puro, né? Sempre vai ter pode ter um pouquinho de carbono, um pouquinho de impureza, né? Mas aqui é ferrita, grão branco. Esse grão aqui, ele é escuro, né? Às vezes, dependendo da resolução, ele é preto mesmo, né? Só que ele não é preto, ele é listrado, é o que está mais aqui visível, né? Esse grão listrado, que ele é o grão de perlita, tá? Então, ó, perlita, todos esses pretos aqui são perlitas. Os brancos são cementita. Ferrita, desculpa, ferrita. Só que esse preto aqui, ele não é preto, ele é listrado. Ele é aqui, ó, ele é dessa forma, né? Ferrita e cementita, ó. Exatamente desse jeito. Só que dependendo da resolução, se a resolução for baixa, esse grão aqui, ele parece todo preto. Conforme vai aumentando o zoom, né? Aí você vai chegando, vai verificando que ele não é preto, ele é listrado, tá? Melhor aqui, ó. Ó, olha só. Esse daqui, tá vendo? Ó? Aqui são grãos de perlita. Esse branco aqui, grãos de ferrita. Da mesma forma aqui do lado direito, aqui são grãos de ferrita. E esse pretinho aqui, que não é preto, ele é listrado, ele é grão de perlita, tá? E aqui, ó, olha só, aço com 0,5 de carbono e aço com 0,1 de carbono. Esse daqui tem 0,1% de carbono, pouco carbono. Esse daqui tem 0,5% de carbono. Esse daqui é um aço médio e o 0,6 já é aço duro, né? Então já está no limite aí para virar aço duro, né? Aumentando só um pouquinho da quantidade de carbono, tá? Então a ideia é o seguinte: quanto maior o teor de carbono, ó, passou de 0,1 para 0,5. Quanto maior o teor de carbono, maior a quantidade de cementita. Mas a cementita está dentro da perlita, então maior a quantidade de perlita. Tá? Tranquilo até aqui? Entenderam esse conceito de perlita? Ele não é uma fase, tá? Percebam bem que quando a gente está falando aqui, ó, cadê o... Ó, ferro, a ferrita é uma fase, a austenita também, o ferro delta também, cementita também. A perlita não é uma fase, ela é uma junção de duas fases, é uma junção de cementita com ferrita. Ó. Essas duas, quando elas estão juntas, né, formadas simultaneamente, aí forma esse composto chamado de perlita. Bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Tranquilo, professor. Beleza. Vocês me desculpa, hoje eu não estou muito bem, eu estava... meu estômago, sei lá, alguma coisa que eu comi não me fez muito bem. É véspera de feriado também, né? A gente fica meio ansioso. Vamos lá. Então, agora nós vamos falar de 3 classes, vamos dizer assim, ó. Hipoeutetoide, hipereutetoide e eutetoide. Então, quem que é hipo? Hipo é antes, hiper é depois. E depois nós vamos analisar somente as ligas eutetoides, tá? Baseado nesse diagrama aqui, ó. Cadê o diagrama? Olha só. Então, esse ponto aqui é o ponto eutetoide, 0,76. Quem são as ligas hipoeutetoides?
qualquer coisa até 0,76. As ligas hipereutetoides, qualquer coisa maior que 0,76. Então, nós vamos analisar as ligas à esquerda do ponto eutetoide e as ligas à direita do ponto eutetoide, tá? Até 2%, porque daí deixou de ser aço. Então, quando a gente estiver falando aqui de ligas hipoeutetoides, é de 0 até 0,76. E esse 0 ainda é 0,008, né? Porque senão ele não é aço, né? Temperatura ambiente. Naquela temperatura 727, é 0,022, né? Que é esse valor que está aqui, ó. 0,022. 0,022 até 0,76 é considerado aço. Abaixo disso, nessa temperatura, ele é ferro, né? Ferro puro. De 0,76 até 2% é aço também, só que agora nós vamos chamar esse aço de hipereutetoide. Então, nós vamos começar com aços hipoeutetoides. Então, olha só. Aqui é um zoom daquele diagrama. Esse ponto N aqui é o 0,022. Esse ponto O é o 0,76, é o ponto eutetoide. Esse é o ponto fundamental para a gente, tá? Tem que entender esse conceito de hipoeutetoide, que são todas as ligas até esse ponto, e depois a gente vai das ligas hipereutetoides, de 0,76 até 2%, né? Que daí ele deixa de ser aço. Então, o que acontece com as ligas hipoeutetoides? As ligas hipoeutetoides, vamos pegar aqui nessa temperatura, 1.000 graus Celsius. Ó. Se for 1.000 graus Celsius, qualquer liga, porque aqui é o 0, o aço 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070. O 1080 já cai aqui dentro, né? Então, as ligas com menos de 0,76% de carbono, a 1.000 graus Celsius, todas elas, né, independente da composição, elas estão na fase da austenita. Agora, se for aqui, ó, esse aço 1050, aqui 800 graus Celsius, ele ainda está na fase austenita. Mas se for esse aço aqui com 0,25, 800 graus Celsius, ele já entra numa região de transição, tá? Então, ele precisaria estar nesse ponto C aqui, 900 graus Celsius, né? Então, a temperatura inferior da zona crítica dessa transição, ela é muito bem definida, porque ela é uma reta, tá vendo, ó? 727 graus Celsius, então ela é clara. Mas a temperatura superior, ela depende do teor de carbono, né? Ela vai diminuindo até chegar nesse ponto O. Tá? Então aqui, quando nós temos essa composição, aqui está mais ou menos o 0,25, né, de carbono. Nessa temperatura aqui, o material está na fase da austenita, 100%. Ele vai chegar até aqui, ó, está sendo resfriado, até quando chega aqui em 820, mais ou menos, ó, o material começa a se transformar. Então, deixa eu ver se consigo desenhar aqui. A austenita, ela vai se transformar em quem? Em ferrita. Porque esta região aqui, ela é ferrita e é austenita. Lembra disso, né? Ferrita e austenita, é uma transformação. Então, essa austenita começa a se transformar em ferrita. Nesse trecho, ó, até chegar aqui. Quando chega nesse ponto, ele não terminou toda a transformação. Ainda sobrou a austenita, certo? Então, transformou quanto? A austenita transformou em ferrita. Depende do teu carbono, tá? Mas daqui a pouco a gente vai fazer conta disso. Mas vamos ter o conceito por enquanto. Nessa transição, ele se transforma em ferrita. Transformou quanto? 50%, 40%, 10%, 90%, não sei. Depende do... Depois a gente vai fazer conta. Mas aí, o que acontece? Aí, todo mundo chega atrasado é mulher, né? Deixa eu ver aqui que estava chegando atrasado. Ah, não, o William chegou depois também. Ô, William. Olha o preconceito, Hilário. Não é preconceito, não. Eu tô pensando aqui nas noivas, né? As noivas toda vez chegam atrasadas, né? Os homens ficam lá esperando as mulheres, né? Claro, tava trabalhando. Tá bom, Maraísa, tá bom. É que tô te devendo uma, Maraísa. É. Tô brincando, tá? Mas vamos lá. Olha só. Então, onde que eu tô mesmo aqui?
Então, nesse ponto C aqui, o material ele é 100% de austenita. Está aqui, ó, 100% de austenita. Quando entrou nessa região aqui, é uma região de transformação. A austenita vira ferrita, mas não toda ela, tá? Uma parte vira ferrita. O que sobrou, quando chega na temperatura tetóide, que é aqui embaixo, ó, o que sobrou de austenita, essa austenita, ela vai virar perlita, tá? Então, o que vai sobrar aqui para baixo? Tá vendo o que tem aqui, ó? Ferrita mais cementita. Só que vai ter ferrita pura, que é a que se formou nesse trecho, e vai ter perlita. Mas quem que é a perlita? A perlita é a ferrita mais a cementita. Fe3C. Entendeu? Falei rápido demais. Olha só. Vou falar aqui, ó. Tá vendo esse grão branco aqui? Vou pegar aquela outra figurinha, né? Vamos pegar esse grão branco aqui, ó. Quem que é esse grão branco? Ferrita. Quando que se formou esse grão branco? Ele se formou nesse trecho aqui, ó. Descendo. Aquele grão branco é esta ferrita que tá aqui, ó. E aí, o que tinha aqui? Quando chegou na temperatura tetóide, então naquela descida se formou essa ferrita aqui. Tá vendo? Esse grão branco aqui, ó. Quando chegou na temperatura tetóide, 727, isso daqui era austenita. Tudo que está preto aqui era austenita. E aí, o que tem que acontecer com a austenita? Ela tem que sumir. E aí, a austenita virou perlita quando ele perde calor com temperatura constante. Então, isso é teórico, tá? Esse é o diagrama de equilíbrio. No capítulo 10, a gente vai ver a transformação com variação de temperatura. Mas a ideia é o seguinte, se a temperatura chegou naquele 727 e o material continua perdendo calor, ou seja, tende a resfriar, ele se transforma para depois resfriar. É semelhante ao que acontece com a água, tá? A água, assim, se a gente está aquecendo a água, ela chega a 100 graus Celsius, para 100 graus Celsius até virar vapor, depois o vapor continua aquecendo, não é isso? É a mesma coisa do gelo, né? Seria semelhante ao gelo aqui, né? A água vai quando chega a zero, vira gelo. Aí, para virar -1, é o gelo virando -1, mas perdendo o calor, ele está se transformando de fase, para depois continuar a variação de temperatura, né? Então, essa é a ideia. Então, nós temos aqui esse grão branco que se transformou naquela região, naquela faixa lá. E aí, chegou na temperatura tetóide. Isso daqui ainda era austenita. Só que agora, para baixar de temperatura, a austenita vira perlita. E aí dá sequência. No fim, o que vai ter? Abaixo de 727 graus Celsius, né, até a temperatura ambiente. Vai ter grão branco de ferrita e grão preto listrado de perlita. Certo? Então, ferrita e perlita. O que sobrou aqui, então? O que vai sobrar nesse material é o que está aqui, ó. Perlita e ferrita. Essa ferrita que está aqui, ó. Alfa aqui, tá vendo? Isso que sobra, ó. Ferrita mais perlita. Quem que é a perlita? Ferrita e cementita, que se formou em camadas lamelares. Ficou claro, pessoal? Alguém não entendeu? Só quem não estiver acompanhando agora vai ter dificuldade daqui para frente, tá? Porque eu preciso desse conceito. E é o seguinte, tudo bem até aí? Tudo tranquilo, né? Só que, olha só, existe então uma ferrita branca, que é essa aqui, que se formou naquela região de transição. Essa daqui, olhando para a direita, é essa daqui, tá vendo? Toda essa ferrita aqui, ó. Ferrita, 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 ferrita. Tudo se formou naquela região de transição. E existe esse grão preto, que ele era austenita e que virou perlita. Beleza. Só que, quem que é a perlita? A perlita, ela é ferrita mais cementita, camadas lamelares, Fe3C. Não parece, mas isso é um Fe3C que eu tentei escrever aqui, tá? Fe3C.
Então, nós temos qual? Nós temos essa ferrita branca e nós temos uma ferrita que está dentro da perlita. E nós temos uma sementita que está dentro da perlita. Para diferenciar isso daí, essa ferrita branca nós chamamos de ferrita proeutetoide. E a ferrita dentro da perlita nós chamamos de ferrita eutetoide. E a sementita também é sementita eutetoide. Então, olha só, por que esse proeutetoide? Esse proeutetoide é antes, e agora o antes é para cima, ó, da temperatura eutetoide. Então, nesse trecho aqui, ó, o que está se formando? Está se formando ferrita, aquele grão branco. Só que essa ferrita ela é chamada de ferrita proeutetoide, tá? E aí chegou na temperatura eutetoide, essa temperatura aqui, ó. O que se formou? Perlita. Essa perlita é ferrita, que agora eu vou chamar de ferrita eutetoide e sementita eutetoide. Por isso que aqui, ó, que grão branco que é esse? Ferrita proeutetoide. E o grão listrado? Esse grão listrado, ele é perlita, mas a perlita, ela é ferrita com sementita, Fe3C. E essa ferrita que está aqui listrado, ela é eutetoide e sementita eutetoide. E aí eu consigo diferenciar a ferrita que está dentro da perlita, eutetoide, e a ferrita que está fora da perlita, que é um grão sozinho, que é proeutetoide. Confuso, pessoal? Ou tranquilo? É um pouco confuso, Hilário. É muito, sei lá. Tipo, você explicando faz sentido, mas é difícil você gravar isso. Então, vamos lá. Vou repetir, ó. Apaguei tudo aqui, vou começar de novo. Então, o que a gente não pode confundir são esses termos aqui, ó. Quando eu falo hipoeutetoide, hipereutetoide e eutetoide. Aonde que eu estou? O que eu estou pensando quando eu estou falando desses três conceitos? Eu tenho um diagrama ferro-carbono, ele faz isso daqui, ele faz isso. Esse, e aí continua, né? Esse é o 0,76. Certo? Por cento de carbono, né? Essa temperatura é 727. Aqui a temperatura, aqui a porcentagem de carbono. Quando nós estamos falando de ligas hipoeutetoides, eu estou falando desse trecho aqui, ó. Até aqui, dá para ver esse amarelo aqui? Horrível. Tá? Depois, eu ainda não falei, tá? Eu vou falar hipereutetoide. Quem que são as hipereutetoides? Daqui para frente. Até onde? Até 2%. 2,14 para ser mais preciso, tá? Então, quando a gente estiver falando dessa divisão hipoeutetoide, hipereutetoide, deixa eu grifar aqui, ó. Hipoeutetoide, né? Esse amarelo aqui, hipoeutetoide e hipereutetoide, eu estou me referindo a esse X, teor de carbono. Hipoeutetoide é menor que 0,76. Cadê meu mouse? Mas aparece de vez em quando. Hipoeutetoide menor que 0,76. Hipereutetoide maior que 0,76, limitado a 2, porque senão deixou de ser aço. Eu estou falando só de aço. E quem que é o eutetoide? É exatamente esse ponto aqui, ó, 0,76. Beleza? Só que agora, para falar de ferrita proeutetoide, eu estou me referindo ao eixo Y. Olha a diferença. Então, vou pegar aqui um azul agora. Então, aqui nós temos austenita e aqui embaixo tem ferrita mais sementita. Fe3C. Desculpa aí, tem hora que o mouse foge do lugar e não sai direito o que a gente quer. O que tem do lado de cá? Eu vou pegar só do lado esquerdo por enquanto. Tem ferrita e austenita. Então, um material, um aço 1020, por exemplo, um aço 1030, 1040, são todas ligas hipoeutetoides. O que está acontecendo quando ocorre esse resfriamento? Nessa transição aqui, ó, daqui até aqui, a austenita está se transformando em ferrita, tá? Só que essa ferrita é o grão branco. E depois, quando chega nessa temperatura,
A austenita não existe mais. Então, o que eu tinha escrito ali antes, ó. Então, a austenita que está aqui vai se transformar em quem? Naquele trecho, naquela região. Vai se transformar em ferrita. Só que essa ferrita grão branco, ela é chamada de protetóide. Vocês estão ouvindo minha filha gritando aqui? Dá para ouvir, não? Bem baixinho. Então tá bom. Ela tá com uma amiguinha dela ali, tá minha sogra, minha filha, amiguinha brincando de pique-esconde aqui, tá... E aí, o que eu falei? Aí a austenita vira ferrita grão branco, mas ela não completa a transformação, ainda sobra a austenita, é isso que está acontecendo aqui. Quando chegou nessa temperatura tetóide, 727, o que vai acontecer com a austenita? A austenita, toda ela vai virar lamelar, e aí essa camada lamelar é perlita. Beleza? O que sobra? Sobra ferrita... Aqui, ó, sobra ferrita, proiotetóide e perlita. É isso que eu estou chegando aqui, ó. Ó, ferrita branca. Tudo que está branco aqui, ó, é ferrita. Como que eu chamo essa ferrita? Ferrita, proiotetóide. E o que está preto? Preto listrado, né? Esse listrado aqui, ó, é perlita. É isso que sobrou. Porque esse listrado, quando chegou naquela temperatura tetóide, ele ainda era austenita. E aí a austenita vira perlita. Isso está aqui escrito aqui também, ó. Olha só, quem que é a perlita? É a formação simultânea de ferrita e sementita a partir de quem? Da austenita. Então, naquela temperatura, a austenita vira ferrita e sementita. E aí, para diferenciar o que está fora do que está dentro, né, da perlita, nós chamamos essa ferrita de ferrita eutetóide e sementita eutetóide. Então, toda vez que falar ferrita e sementita eutetóide, é o que está compondo a perlita, certo? Então, isso daqui, ó, essa perlita que é ferrita, eu vou chamar de ferrita eutetóide, que é o que está aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui tem parte branca. Dentro, deixa eu pegar uma perlita melhor aqui, ó. Então, essa parte branca que está aqui, ó, a parte branca ela é ferrita, mas é ferrita eutetóide. E a parte escura é a sementita. Fe3C. E eu vou chamar ela de eutetóide também. Isso misturado porque a junção desses dois está formando a perlita. Tá bom? Ficou mais claro? Ok. E eu vou repetir isso daí nas próximas aulas, tá? Então amanhã não, na semana que vem. Semana que vem tem... Vocês vão esquecer de mim, né? Mas nas próximas eu vou falar de novo perlita, ferrita, tá? A gente vai fazer conta disso daqui, a gente vai ter que calcular quanto que tem de ferrita tetóide, ferrita proiotetóide. Então, assim, é importante ter o conceito agora, mas pegando o básico aí, porque depois eu vou repetir de novo, mas fazendo conta, tá? E aí eu vou falar fora da condição de equilíbrio também, né? Tá bom? Isso, parte branca. Só que eu chamo ela, essa dentro da perlita que você falou, é essa daqui, ó, ferrita eutetóide. Beleza? E o fora é ferrita proeutetóide. Então, esse conceito de proeutetóide e eutetóide, eu estou pensando no eixo Y. O que se formou nessa descida é a ferrita proeutetóide. O que se formou nessa temperatura é a ferrita eutetóide. Tá bom? Muito nome, né? Quando eu andava no corredor, o pessoal me chamava de perlita, de austenita, de sementita. Então tá aqui, ó. A ferrita que está presente na perlita, olha aí, ó. A ferrita, vamos ler com calma. A ferrita que está dentro da perlita, ela é chamada de ferrita eutetóide. Enquanto que a outra, o grão de ferrita pura, o grão branco, ele é chamado de ferrita proeutetóide, que se formou naquela descida, tá? Ferrita proeutetóide. Aqui tem perlita, e a perlita ela não é uma fase, a perlita é uma junção de duas fases. Ferrita e sementita, ambas chamadas de ferrita eutetóide.
Beleza? Então a ideia é só, baixo teor de carbono, muita ferrita, muito ferro, e aqui um pouquinho de perlita. Então, mas para ser ferro, tem que ter cementita, beleza? Então, para ser ferro, tem que ter cementita, só que a cementita está dentro da perlita. Então, tem que aparecer perlita aqui. A condição de equilíbrio sempre vai ter perlita, tá? Só que daí, quando aumenta a quantidade de ferro, aumenta a quantidade de cementita, aumenta a quantidade de perlita. Por isso que nesse aço aqui com 0,5% de carbono, tem mais perlita. Tá? E vai chegar até onde isso? Até nesse ponto, ó. Quando chega nesse ponto, por isso que ele é importante, ó. Aqui é 0 de cementita e 0 de perlita. E aí ele vai aumentando até que chegou nesse ponto. Esse ponto é 100% de perlita. Tá? Então, quanto maior o teor de carbono, até chegar nesse, maior a quantidade de perlita. Então, olha só, o 0,5, olha só, o 0,5 ele já está aqui mais ou menos com 60% de perlita. E se eu for 0,6, 0,7, 0,8, ele teria só grão de perlita. Ele estaria desse jeito assim, ó. Desse jeito, ó. Se for só perlita, é o grão com 0,8, né? O 0,76, né? Para ser mais preciso. Tá? Por isso que aqueles pontos são importantes. Ó, deixa eu voltar para cá. Aqui. Esse ponto, 100% de ferrita. Esse ponto, 100% de perlita. E esse ponto aqui, 100% de ferrita, de cementita. Tá? Olívia? Minha filha perde a noção do bom senso. Bom, vamos lá. Tá bom? Então, ó, 100% de ferrita, 100% de perlita e 100% de cementita. Então, a cementita começa no 0, vai aumentando até chegar no 100%. A perlita começa no 0, vai aumentando até chegar no 100% de perlita. E aí, a partir daqui, começa o quê? A ter muita cementita, e aí começa a ter cementita se formando. É isso que a gente vai analisar agora, ó. E aí põe o tetóide, que a gente viu até agora. Agora, quem que são as ligas hipereutetóides? Maiores que 0,76. Então, esse é o ponto. Eutetoide, ligas hipereutetóides. Daqui para frente, limitado a 2%, porque acima de 2% já não é aço. Aí eu vou falar de ferro fundido, né? Então, o que acontece aqui, nesse material? Aqui em cima, 100% de austenita. Quando entrou nessa região, o que aconteceu daqui até aqui? Ó? Nesse trecho, a austenita se transforma em quem? Olha aqui, ó. Se transforma em Fe3C. Mas não transforma tudo. Ainda sobra a austenita. Tá? Nesse trecho aqui, acontecendo resfriado. Como se formou nesse trecho, como que a gente vai dar um nome para essa cementita? Eu vou chamar ela de cementita pró-eutetoide, que se formou na descida aqui, ó, até chegar nessa temperatura eutetoide. O que sobrou de austenita vai virar o quê? Vai virar perlita, que é ferrita eutetoide e cementita Fe3C eutetoide. No fim das contas, vai ter o quê? Cementita pura, pró-eutetoide, e perlita. Então, olha só. A cementita que se formou antes, agora antes para cima, né? Naquela transição, é a chamada de cementita pró-eutetoide. Tá? Aquela que se formou antes da reação eutetoide. Essa reação eutetoide é aquele 727. E aí nós vamos ter essa configuração aqui, ó. Isso daqui é chamado de cementita pró-eutetoide, esses grãos aqui. E aí o preto, que é listrado, né? Ele é perlita. Então observe que agora
Deixa eu ver se eu estou um slide aqui. Vou pegar uma. Vamos pegar esse aqui mesmo. Esse daqui, esse ponto N aqui, né? Ele é 100% de ferrita. Aqui começa a aumentar, começa a ter sementita, só que a sementita está dentro da perlita. Vou aumentando a sementita, vou aumentando a perlita, até que chega a 100% de perlita. Daqui para frente, continua aumentando a sementita, só que agora a perlita ela não suporta mais sementita. Aí ela forma uma outra, deixa a sementita separada. Ó. A sementita vai ficar do lado de fora. E aí a perlita, que era 100%, vai começar a diminuir, a sementita vai começar a aumentar, até que chega no 6,7%, que agora só tem sementita e não tem mais perlita. Eu tinha feito um resumo uma vez. Deixa eu acho isso aqui. Onde eu tinha feito esse negócio aqui? Para prova, se não para prova, não pode. Não, quando passa de 2% de carbono, deixa de ser aço. Agora, aí vai ser ferro fundido. Certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Terceira lista. Então, 9,21. Acho que foi resolvendo o exercício que eu tinha feito. Daqui a pouco eu vou chegar nisso. Não. Deixa eu ver aqui. O que eu faço? Vocês entenderam o que eu falei, mais ou menos, ou ninguém entendeu nada? Estão entendendo? Estão dando o lance de quê? Da ferrita? Isso. Estou olhando para esse gráfico aqui. Eu não estou projetando, né? Oh, caramba. Ó. Isso aí, carbono e ferro. Aqui. Aqui. 0,027. Isso, beleza.
Sobrou. É. Isso, exatamente. Então, olha só. Você falou 0,022% de carbono. Aqui em por cento de tá? 0,76% de carbono. Nós temos 100% de perlita. E os 6,7% de carbono, nós temos 100% de sementita. Beleza? Então, quando eu estou falando aqui nessa linha, ó, estamos em cima dessa linha, concorda? Peraí. Meu Deus. Tá tudo preto aí? Tá bom. Agora deu ruim. Ó, voltou? Estão vendo aqui? Voltou. Então nós temos aqui 0,022, 100% de ferrita. Não está aparecendo para a gente, não. Não está, não? Agora sim. Agora está aparecendo isso aqui, 0,22, 100% de ferrita. Aí começa a aumentar carbono. Aonde que o carbono vai? O carbono vai dentro da sementita, liga com sementita. Só que essa sementita, ela vai misturado com a ferrita. Então, nós vamos ter, começa a aparecer perlita. Então, para ser aço, tem que ter perlita. Tá? Por quê? Porque dentro da perlita tem sementita. E dentro da sementita tem carbono. Senão, não é aço. Se não tiver perlita, nós estamos falando de ferro puro, né? Ferrita pura é ferro puro. Aí a perlita começa a aumentar. 10%, 20%, 50%, 90%, 100% de perlita. Quem que é o 100% de perlita? É exatamente o 0,76% de carbono. Estamos nesse ponto eutetoide, tá? Não é eutético, é eutetoide. Continua aumentando o teor de carbono. 0,8%, 0,9% de carbono, 1% de carbono. Aí, o que acontece com a composição do material? A perlita, ela não suporta mais a sementita. Então, ela forma um composto separado. A sementita se forma separado e a perlita continua com a mesma composição dela. Só que quando aumenta o teor de carbono, aumenta a quantidade de sementita e aí ela vai aumentando a sementita e diminuindo a perlita, até que chega no 100%, né? Então, se a gente olhar em termos de perlita, ele vai de 0 a 100, aqui, tá dando para ver o mouse? E de 100 a 0. Né? E a sementita, ele vai de 0, vai aumentando, né, até 100%. E a ferrita começa em 100% e vai diminuindo até 0. Tá? Aí, é isso que eu estava procurando. Eu acho que aqui vai ficar mais claro para a gente entender. Ó. Quem que é o aço
os aços, tá? A classe dos aços hipoetetóides, né? Para ser aço hipoetetóide de quê? De 0,22 até 0,76. Então, nos aços hipoetetóides, qual que é a estrutura que vai ter? O que nós vamos enxergar quando a gente faz uma análise metalográfica do material? A ferrita. Nós sempre vamos chegar. Oi? A ferrita? Perlita. Perlita mais ferrita. Que é o Então, 0,22 ao 0,76, né? Os dois primeiros ali. Isso aí. Então, nós sempre vamos chegar a algo desse tipo aqui, ó. Caramba, o negócio agora tá... O PowerPoint não quer funcionar mais. Não é PowerPoint que quer ter aula mais. Ó. Então, isso daqui é aço hipoetetóide. Sempre vai ter perlita e ferrita, tá? Quanto maior o teor de carbono, maior a quantidade de perlita. Mas nós vamos ter essa condição. Qualquer aço hipoetetóide tem perlita e tem ferrita, beleza? A ferrita é o grão branco. O grão branco nós chamamos de ferrita proetetóide, tá? Quem que é o aço eutetoide? É o 0,76. O que tem nele? Tá aqui, ó. 0,76 tem 100% de perlita. Na verdade, eu nem falei ele ainda na apresentação, né? Mas 100% de perlita, tá? 0,76 de carbono, 100% de perlita. E nos aços hipereutetoides, que são os aços de 0,76 até 2,14, porque daí ele não é mais aço, né? Agora aí ele vai para outra, que é o ferro fundido, né? Então a gente está falando de aço. Tem perlita, mas o que mais que vai ter? Sementita. É aquela sementita que está fora da perlita. Só que agora essa sementita nós chamamos de quê? Proeutetoide, tá? Quem que é perlita? Ferrita mais sementita. Só que tudo que está ali naquela região listrada nós chamamos de eutetoide. Deixa eu só dar uma... Tá difícil agora. O que está pensando aqui? Então, deixa eu só continuar antes de fechar essa ferrita total aqui, ó. Deixa eu vir para cá, ó. Tá bom, pessoal? Conseguiram entender? Sim. Agora eu vou falar aqui. Isso, composto separado. Isso. E ele se formou antes da temperatura tetóide, tá? Ele se formou nesse trecho aqui, ó. Esse aqui formou sementita proeutetoide, ele está separado. E se fosse do lado esquerdo, seria ferrita proeutetoide. Aquele grão branco está separado também. Separado da perlita, tá? Tá bom? Pessoal, quem chegou depois aí, digita presente, tá? Não lembra? Não esquece, não. Agora, e se for liga eutetoide? Agora é exatamente aquele 0,76% de carbono. O que acontece com esse material? Ele é austenita. Ele vai chegar até 727 graus Celsius, 100% de austenita. Só que agora, a austenita, daqui para baixo, não existe austenita, ó, dessa temperatura aqui para baixo, né? Dessa temperatura aqui, ó. Então, a austenita vira quem naquela temperatura? Vira perlita. Como só tem 100% de austenita, vai virar 100% de perlita. Esse é o ponto eutetoide. Beleza? Alguém abriu aí? Tá bom? E aí, então se a gente... Beleza? Então, se a gente fizer análise na... Então, olha só, vamos pegar aquele de novo, aquele diagrama lá, aquela fotinha. Aqui, ó. Olha só, 0,1% de carbono. É esse material aqui. 0,5 é esse daqui. E se for o 0,76, vamos arredondar para 0,8, né, que é o acetetoide. Todo material ele só vai ter grão aqui listrado, ó. Tudo aqui vai estar listrado. Não vai ter mais grão nem de ferrita, não vai ter fase proeutetoide. Ele só vai ter fase eutetoide, que é a ferrita mais a sementita dentro da perlita. Tá bom? Agora não. Operação agora? A austenita é o CFC. A austenita ela só existe em condição de equilíbrio, tá? Condição
O diagrama aqui, ó. A austenita, se fosse o ferro puro, ele só existe a partir dessa temperatura, 912. Então, ele é o composto CFC, cúbica de fase centrada. Ele só existe a partir de 727, para cima, né? Ele só existe aqui, ó, nessa região. Nessa região também existe, mas daqui para baixo ela não tem, certo? Então, não tem austenita na temperatura ambiente, tá? Até vai existir, a austenita ela é não magnética, tá? Então, aqui, se o material estiver nessa temperatura, ela não tem atração por ímã. 800 graus Celsius, o aço não tem atração por ímã. E o primeiro teste, que existe o aço inox austenítico, é o aço mais famoso, mais comum. Até uma vez o pessoal me perguntou o que é aço cirúrgico. Eu falei, caramba, não sei o que é aço cirúrgico. E aí eu fui pesquisar, o aço cirúrgico é um aço inox austenítico, né? Ele não tem atração por ímã, é muito usado para parte de bisturi, essas coisas de medicina, né? É muito usado para eletrodoméstico, de maneira geral. Assim, um aço inox mais usado é o austenítico. E ele não tem atração por ímã. Oi? Não, ele não é ferro puro, porque aqui pode ter carbono, tá vendo? Ó? Aqui tudo tem carbono. Então, só que ele não formou uma nova fase, né? O carbono ele está dissolvido, né? Ele está diluído aí como uma solução sólida dentro da austenita. Mas, assim, condição de equilíbrio, a austenita não existe abaixo de 727. Mas, dependendo da situação, ela pode existir. Vai ter austenita residual, quando a gente fizer tratamento de têmpera, por exemplo, pode ter austenita residual. E no caso de aço inox, essa austenita ela está aí ela está estável na temperatura ambiente, mas porque tem grande quantidade de elemento de liga, né? Cromo, níquel, né? E aí essa austenita ela tá, mas aí ela não tem atração por ímã, tá? Então, o primeiro teste que o pessoal faz, que material que é? Pega o ímã e né, chega próximo aí. O pessoal que gosta de usar piercing, né? Essas coisas doidas aí, se for assim inox, é esse material. Tá? Vocês não, vocês usam ouro, né? Usam materiais mais nobres, né? Assim, para fazer esses troços aí, colocando na orelha, na língua, sei lá. Beleza? A gente fala de chegar lá depois, né? Então, voltando aqui, ó. Isso daqui é importante, ó. Então, observe o seguinte. Eu vou chamar de ferrita total e cementita total. Quem que é ferrita total? É a ferrita eutetoide, que está dentro da perlita, mais a ferrita proeutetoide, que está fora. Quem que é sementita total? É a sementita que está dentro da perlita, eutetoide, e a sementita que está fora, proeutetoide. Só que, tá bom? Todo mundo acompanhou? Isso daqui, ferrita total e sementita total? Só que daí é o seguinte, ó. Quem que é o aço hipoeutetoide? O que tem no aço hipoeutetoide que está aqui, ó? Ele tem perlita mais ferrita proeutetoide. Então, para o aço hipoeutetoide, quem que é a ferrita total? É a ferrita dentro da perlita e fora. Quem que é a sementita total? É a só dentro. Porque no aço hipoeutetoide não tem sementita proeutetoide. Baguncei a cabeça de vocês ou não? No hipoeutetoide é como se só tivesse. Aí eu vou usar as palavras. Se sementita. Não, sementita lá da perlita, né? Eutetoide. A eutetoide é da perlita, isso aí. Então, deixa eu ver se eu... Aço eutetoide. Parece aquele. O rato roeu a roupa de Ramon, né? Deixa eu tentar desenhar esse negócio, escrever mais fácil aqui. Deixa eu ver a equação aqui, ó. Olha só. Cadê meu alfa? Vamos lá. Com mais calma aqui. Quem que é ferrita? Vou escrever aqui ferrita total. A ferrita total, eu posso falar que a ferrita... Cadê a ferrita? Porcaria. Que é a ferrita eutetoide mais
ferrita pró-tetóide. Posso falar isso, não posso? Se eu olhar para esse sisteminha aqui, ó. Quem que é a ferrita total? É tudo que está branco, mais tudo que está branco dentro da perlita. É o que está fora da perlita, mais o que está dentro. Isso eu chamei aqui de ferrita total. Tá? Mas a mesma coisa, o mesmo conceito, eu posso falar para FE3C. FE3C, que é a sementita. O que é a sementita total? É a sementita que está dentro da perlita, mais a sementita que está fora. Vocês concordam comigo que sempre vai ter perlita? Hipoetetóide tem perlita. Eutetóide tem perlita. Hiperetetóide tem perlita. Falou de aço. Aço tem que ter perlita. Então, sempre nós vamos ter essa daqui, que é a eutetóide, e vamos ter essa daqui, que é a eutetóide. Porque isso daqui é certo? Porém, quando nós estivermos nessa situação aqui, ó, no aço hipoeutetoide, quem que está se formando nesse trecho? Está se formando a ferrita eutetoide. Desculpa, proeutetoide. Certo? Só que, para o aço... Meu Deus. Para o aço hipoeutetoide, a fase pró-eutetoide é ferrita. Então, só pode existir essa fase. Essa daqui não. É o que está escrito aqui, ó. Hipoeutetoide, existe a ferrita pró-eutetoide, mas não existe sementita pró-eutetoide, porque a sementita pró-eutetoide está do lado direito, ó. Ela está nessa condição, depois do ponto eutetoide. Então, ela não vai existir. Mas quando eu olho para o aço hipereutetoide, a ferrita eutetoide e a sementita eutetoide existem, porque são aços, está dentro da perlita. Só que do lado direito do ponto eutetoide, existe a sementita pró-eutetoide, mas não existe a ferrita pró-eutetoide, porque ela só está do lado esquerdo da ferrita, a sementita está do lado direito. Então, uma é concorrente da outra. Se tiver sementita pró-eutetoide, é porque o aço tem alto teor de carbono, e aí não vai ter ferrita, né? E se o aço tem baixo teor de carbono, esse baixo é menor que 0,76, vai ter ferrita pró-eutetoide, mas não tem sementita pró-eutetoide. Entenderam, pessoal? Muita bagunça. Oi? Quanto maior o carbono, maior a dureza. Quanto maior o teor de carbono, mais duro. Beleza? Então, assim, ó, o ferro fundido branco não se solda, não se usina. Seria equivalente a um aço de 4% de carbono. Extremamente difícil de trabalhar com esse material. Certo? Tanto é que eu só trabalho com fundição, né? Aquece e resfria, né? Ou seja, não se solda, não se usina, né? Mas um aço de alto teor de carbono, e a gente falando aqui, ó, 1% de carbono é extremamente alto. O aço duro, né? Tem o aço doce, baixo teor de carbono, 0,2%, 0,3% de carbono. O aço médio é 0,4%, 0,5%. O aço com 0,6% de carbono ele é aço duro. Então, a gente está falando de aço 6, 0,6, 0,7, 0,8, aço duro, muito duro. E aí, a partir de 1%, você não acha nem mais comercial, né? É difícil achar aço com 1% de carbono. 1,5% não acho, não existe, né? Então por que a gente estuda? Se não, mas aí, olha só. Não, mas aí uma coisa é o conceito de aço, outra coisa é o que é comercial. Então, o que a gente está falando aqui de aço comercial, a gente vai ter uma faixa daqui até aqui, ó. Essa faixa é comercial, você consegue achar. Daqui até aqui,
vamos pegar até 2,5, mais ou menos assim, são ligas que não existem praticamente. A ferro fundido ainda pode existir um pouquinho aqui, mas o normal das ligas de ferro fundido é daqui até aqui. Esse é o campo de ferro fundido comercial. Daqui para frente também não existe, entendeu? De 4,3 para frente, também para a direita você não vai achar comercial. Tá? Então, o aço comercial, você vai achar com facilidade até o 0,7, 0,8 a gente acha, entendeu? Mais que isso já é muito difícil. E por que isso? Porque o aço com 0,8% de carbono, 0,7, né? Ele é muito duro, ele é muito difícil de trabalhar. E você pegar maior que isso, né? E se você pegar um aço desse e fizer algum tratamento, você consegue ter uma dureza muito boa. Tanto quanto um aço de alto teor de carbono aqui, 1,5%, você consegue ter uma dureza, melhorar a dureza desse material. E ele é mais fácil de trabalhar. Certo? Tranquilo, pessoal? Ok. Esse conceito para mim é o fundamental, tá? Quem pegou esse conceito, para a gente fazer a conta agora, porque agora a gente vai entrar nessa continha, quantidade, né? Aí é moleza, entendeu? Aí a gente fecha rapidinho. Porque agora, daqui para frente, do slide 43 para frente, eu vou entrar no cálculo. E o cálculo vai ser da seguinte forma: quanto que tem de ferrita, quanto que tem de perlita, quanto que tem de cementita, quanto que tem de ferrita total, de cementita total, né? Então a gente vai fazer essa conta aí para um aço de baixo teor de carbono, de médio, de alto teor de carbono, tal. E aí nós vamos entrar no capítulo, na lista 3, que é a parte de cálculo. Lembra que a lista 3 nós fizemos metade dela, que era do capítulo 8, agora a gente faz a outra metade. Aí é só cálculo também. Tá bom? Beleza? Todo mundo estou presente aí? O que é isso que o Luiz colocou aqui? Desodorante? O que tem a ver aqui? Onde parou o desodorante aqui que eu perdi? Não, são as mulheres, Luiz. A gente não. Agora essas moças aí, tudo cheio de dinheiro, estava trabalhando até agora, cheio da grana, só quer saber de ouro, de diamante. Quem tem dinheiro não trabalha, Hilário. A gente trabalha para ter dinheiro, né? Essa lógica não faz sentido, não, Hilário. Você casa com um marido rico também, resolve, né? Ixi, tá difícil. Olha só. Esposa que não teve sorte de casar comigo aí. Tem que trabalhar, eu tenho que trabalhar de dia, de noite. Aí... Mas é um prazer ver vocês, tá? Prazer estar junto com vocês. Até já melhorei, hoje eu tava ruim pra caramba agora no fim da tarde. Fica bom. Melhorou? Pessoal, então a gente vai parar por aqui. Aí na próxima aula, aí eu vou entrar na parte de conta, né? Na parte de cálculo, tá? E eu preciso terminar semana que vem. Na semana que vem tem semana acadêmica, na outra a gente volta e já vou para o capítulo 10, tem 11, meu Deus do céu. Então semana que vem não tem aula. Isso, Ana. Até onde eu sei, tá? Eu acho que eu não vi nenhuma confirmação, mas tá previsto o calendário. Eu já vi várias trocas de mensagens a respeito da semana acadêmica. Então, a gente vai confirmar. Mas, para mim, até onde eu sei, não tem aula semana que vem, tá? Somente essas apresentações. Tá bom? Pessoal, é isso. Por hoje é isso. Quem entendeu a aula de hoje, eu sei que é muita informação, tá? Não tiro a culpa de vocês. Mas assim, é bastante informação, mas quem entendeu a aula de hoje vai ter mais facilidade em entender a conta, né? A conta que a gente vai fazer. Quem não entendeu a aula de hoje,
Dá uma lida na matéria, por favor, porque senão não entende nada da conta. Eu vou falar de calcular a ferrita proetetóide. Se não souber o que é ferrita proetetóide, não adianta fazer conta, entendeu? Então, mais importante do que a gente acertar a conta é entender o que a gente está tentando calcular. Tá bom? Ô, Hilário, o Word que você mostrou aí, você vai deixar disponível pra gente ou já está disponível? Não está disponível não. Isso daqui como é que fala? É propriedade intelectual, como é que chama? Aqui. Não posso liberar isso daí, não. Você podia liberar e facilitar a nossa vida. Ô, Miriam, tira um print screen aqui, Miriam. Tá, vai ter que eu vou tirar. Peraí, deixa eu só abrir aqui de novo. E esse resumo aqui, se entender esse resumo, entende o capítulo 9, tá? Show. Apareceu aí? Ok? Não, minha internet, eu acho que... Ah, peraí, agora. Foi. Muito obrigada. Nada. Mais alguém aí? Aproveitou? Tirou foto? Print screen? Sei lá. Pessoal, então por hoje é isso, tá? Aproveite aí amanhã, sexta-feira, tem juízo. E a gente volta aí, pra gente concluir o capítulo 9 daqui uns dias, tá bom?